Bom dia! Vamos lá para a nossa live especial de hoje sobre o tema neurastenia. Olha só, vou anotar aqui. Aqui. Vamos chamando mais pessoas para a live. Usa o aviãozinho no canto direito inferior. Aqui. Fixar. Muito bem, deixa eu tomar minha água. Sejam bem-vindos. Bom, então o tema da live é a neurastenia. Eu fiz um post no comecinho da semana sobre isso, esse post acabou viralizando. Muitas pessoas, infelizmente, se identificaram com os sintomas da neurastenia que estão relatados ali no post que está no feed. Então a gente vai aqui explorar um pouquinho mais o tema, falar dos sintomas, falar da diferenciação neurastenia, depressão, ansiedade crônica, são coisas diferentes. O que tem de fisiológico no quadro da neurastenia, o que tem de emocional, qual é o tratamento ou quais são as possibilidades de tratamento da neurastenia, porque de fato, quem tem experiência clínica, quem atende pessoas como eu há muito tempo, percebe, infelizmente, um crescimento no número de pessoas que se identificam com esses sintomas. Então a primeira coisa que eu quero dizer, eu fiz umas anotações aqui para eu não esquecer, não me perder, é que a neurastenia não é preguiça, tá? Às vezes você está lá se sentindo péssimo, você está lá se cobrando bastante pelo que você não faz, pelos compromissos que você assume e acaba não dando conta, né? Pelas tarefas de casa que você diz no dia anterior, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, chega a hora, chega o dia, você não faz. Né? Você não consegue estar à altura dos seus próprios comprometimentos, responsabilidades, você não tem disposição, você dorme, e alguns até dormem a noite inteira, mas acorda no outro dia e se sente cansado. Entenda, pode ser que você não esteja simplesmente sendo preguiçoso, pode ser que não se trate de um vício da sua alma, de uma coisa que você precisa sim, de psicoterapia e de disciplina espiritual, religiosa para resolver a questão da preguiça. Mas neurastenia não é preguiça. Existem razões para você não conseguir fazer o que você se propõe a fazer. Existem razões dentro, quando é neurastenia, para você não ter disposição, para você não conseguir, não ter força de vontade, você chamar de preguiça a tua falta de realização, mas existem razões para isso. Razões que eu volto a dizer, são emocionais, fisiológicas, existenciais. E nós temos que tratar isso tudo. Então, vamos começar esclarecendo, né? O que é a neurastenia? É um termo usado na medicina do século XIX para cá. Tem já uns anos que, né, poderia até dizer até décadas, 20, 30 anos, que não se fala mais, não se usa muito esse termo, porque os termos médicos, né, foram sendo atualizados, foram ficando mais técnicos, nós fomos também diagnosticando, fomos determinando melhor, circunscrevendo melhor as doenças psiquiátricas. E aí neurastenia é uma palavra que acabou não sendo mais usada, ou pouco usada. Né? Nós temos muitas outras palavras, nomes de diagnósticos para questões, por exemplo, distúrbios, especificamente mentais. Então, uma palavra do século XIX, a medicina usou muito nesse período, muito na primeira metade do século XX, tentou tratar a neurastenia com vários remédios naturais, inclusive, e aí depois, quando a medicina ficou mais tecnicista, essa palavra caiu em desuso. Mas basicamente, neurastenia é o seguinte: exaustão. Você está exausto. E você não está exausto essa semana. Exausto porque você teve um mês dificílimo. Exausto porque você acabou de ter um bebê. Exausto porque você assumiu um novo trabalho e você está tendo que fazer várias viagens para participar de reuniões, para dar conta lá do seu serviço. Não, é uma exaustão que não tem um motivo. Apenas um.
que você conseguiria facilmente identificar, falar, eu estou numa demanda, estou passando por uma situação que de fato está me exigindo demais e eu estou exausto. Mas eu vou tirar um fim de semana para descansar, eu vou tentar acordar um pouquinho mais tarde nos próximos dias e isso aí vai se resolver, né? Essa é uma exaustão comum, convencional, muitas vezes ali só fisiológica pela falta de sono ou porque não se alimentou direito, etc. Várias razões ali, mas que é algo pontual. A exaustão que eu estou falando, que é a exaustão que é o traço da neurastenia, é uma exaustão que se torna identidade, você vai se tornando essa pessoa. Quem? Uma pessoa sem forças. Uma pessoa sem forças, uma pessoa sem disposição. E esse é o neurastênico, quem sofre de neurastenia. O neurastênico é exausto como identidade, é um exausto cronicamente falando. Às vezes a exaustão dele remete à adolescência, às vezes aos últimos 2 anos, ao último ano. Tem que ter pelo menos mais de 3 meses de sintoma para a gente realmente classificar como neurastenia. Mas é uma exaustão que se torna parte da tua identidade, de quem você é. De repente você quase não se reconhece mais sem estar cansado. Sem estar disposto a cumprir suas tarefas, a levantar da cama de manhã, a fazer uma atividade física, a cuidar de você, a cuidar da sua casa, a realizar um bom trabalho, a fazer várias coisas no fim de semana. De repente esse cansaço, de repente essa indisposição, essa exaustão, eles se confundem com quem você é. E as pessoas já até te reconhecem assim, elas começam a te chamar assim, né? Ah, tá sempre cansada. Ah, não vai de novo. Ah, vai ficar deitado o fim de semana, vai ficar assistindo série o fim de semana inteiro. As pessoas começam a te reconhecer assim. E você se identifica assim. Você se identifica com o problema. Ele se torna parte da tua identidade. Isso é a neurastenia. E é diferente, por exemplo, da depressão. Porque na depressão, até no post, algumas pessoas falaram, parece depressão. Veja só, você pode estar neurastênico sem estar depressivo. Na depressão, você não tem prazer. Como você não tem prazer no que você faz, você não vê sentido em fazer aquilo. Portanto, você nem tem vontade de fazer. A depressão é um comprometimento mais profundo do teu ser. Eu já fiz lives aqui sobre depressão, tem lá no meu canal no YouTube também. Por que tratar depressão não é simplesmente tomar remédio psiquiátrico, isso não vai tratar ninguém. Você procura aí, tem várias coisas já aqui, vários materiais meus sobre o assunto da depressão. Mas a depressão é um comprometimento da pessoa e que tira dela o gosto de viver. O gosto, o prazer, a alegria, a vontade. Então você nem quer fazer, você nem quer participar daquele aniversário, você nem quer ir trabalhar. A neurastenia não. A neurastenia você não perdeu o prazer, a capacidade de ter prazer com as coisas, de sentir que aquilo é agradável. Você não perdeu isso. A frase do neurastênico, olha, diferente do depressivo, porque o neurastênico diz, eu quero fazer essa coisa, quero praticar atividade, quero namorar, quero isso, quero aquilo, mas não consigo. Então o neurastênico, ele diz, quero, mas não consigo. É diferente do depressivo, não quero. Vamos lá na casa da fulana? Não, não quero. Vamos fazer uma caminhada no parque? Não, não quero. Eu não tenho nem a vontade, nem a pretensão, porque eu não tenho prazer mais nas coisas. Por isso que o depressivo vai ficando mais melancólico, mais melancólico, mais melancólico. De repente, né, existem os depressivos com ideação suicida, etc. e tal. Ok? Mas o neurastênico não. Ele vai mantendo a vida dele de alguma forma. Vai cumprindo com as obrigações. Mas com a sensação de que tudo custa vezes 2. Todas as coisas que ele faz, todas as obrigações dele, custam vezes 2. Parece que é tudo mais pesado. Para uma pessoa que está saudável deste ponto de vista, é como se ela estivesse correndo numa pista livre. O neurastênico, tudo que ele precisa fazer, tudo que ele tem que dar conta, é como se ele estivesse numa corrida com obstáculos e na subida.
Se fosse possível, uma subida com obstáculos. Tudo demanda mais. Então ele parece estar sempre a meia vida. Sabe meia vida? A bateria dele opera dos 50% para baixo. Então ele tenta dar conta das coisas, ele vai fazendo, vai trabalhando, vai cumprindo os compromissos familiares, vai arrumando a casa, cozinhando, né, fazendo lá as provas da faculdade e tal. Mas ele não tem força, ele não consegue fazer aquilo do melhor jeito, ele não consegue fazer aquilo do jeito que ele queria, e aí ele se chama de preguiçoso, mas na verdade ele é neurastênico. Principalmente se tiver esses sintomas aqui. Então presta atenção, você que está aqui na live. Presta atenção que eu vou dizer aqui os principais sintomas da neurastenia. Que você já entendeu, não é a mesma coisa que depressão. Não é a mesma coisa que ansiedade crônica, que é um sintoma característico, né? A ansiedade, e que dura dias, semanas, meses, depois anos, ela se torna ansiedade crônica. Então você já entendeu. Neurastenia é um quadro específico, é uma síndrome, podemos dizer, neuropsicofisiológica. Olha só, neurastenia é uma síndrome neuropsicofisiológica. Neuro, sistema nervoso sobrecarregado. O simpático predominando sobre o parasimpático. Tá? Simpático dominando. Sistema nervoso colapsado. Psico, emocional. Existencial. Tem angústia envolvida, tem ansiedade envolvida, tem cobrança envolvida, tem meta de vida não atingida, tem todo um drama emocional envolvido também na neurastenia. Fisiológica, uma síndrome neuropsicofisiológica, ou seja, existem sim alterações a nível fisiológico. Eu não consigo explicar neurastenia só pelo fisiológico. Ah, se a gente arrumar aqui a tireoide, se a gente conseguir baixar teu cortisol, se a gente resolveu a neurastenia. Não resolveu, porque ela é neuropsicofisiológica. Mas o tripé, né, tem aqui um dos seus eixos, que é o fisiológico, e geralmente quem está neurastênico tem que tratar fisiologicamente, porque vai ter algum nível de desregulação hormonal, cortisol lá em cima, hormônios da tireoide geralmente lá embaixo, geralmente um hipotireoidismo subclínico. Isso faz parte. Outra coisa que eu tinha notado, baixa de dopamina, fisiológico. Pessoa que está neurastênica, ela tem uma queda de neurotransmissores em geral, não só de dopamina. Exaustão mitocondrial, outro ponto fisiológico da neurastenia. Vamos lembrar que é a mitocôndria? A fábrica de energia do organismo. Uma organela que está presente dentro das células. Das células que têm as mitocôndrias, essas mitocôndrias, elas fabricam, elas produzem a energia, a ATP. ATP, que é a moeda de energia, o que põe combustível no nosso organismo, é essa ATP. E é produzida lá, na mitocôndria. Então, quando eu tenho exaustão mitocondrial, eu não tenho produção de energia. Então aqui você tem uma explicação fisiológica da neurastenia. Então veja, esse é um eixo e tem que ser corrigido no tratamento. Mas presta atenção nos sintomas. Presta atenção, que você vai perceber que são sintomas que vão pegar corpo-mente. Porque é uma síndrome e que se expressa nas duas dimensões, corpo e mente. Não dá para classificar a neurastenia se o cansaço é só mental, se a exaustão é apenas mental. Aí você está sofrendo então de cansaço mental. Vamos tratar você mentalmente. Também não é só uma exaustão física, que uma noite de sono geralmente ajuda. É uma exaustão do corpo-mente. É uma exaustão da pessoa. Volto aqui a afirmar para quem chegou depois. É exaustão como identidade. Isso é neurastenia. Eu me vejo assim. Cansado, exausto, indisposto, sem vontade, sem capacidade de fazer as coisas. Vamos para os sintomas. Primeiro sintoma, então, fadiga. Uma fadiga frequente ou constante. Né? Dos 7 dias da semana, você está geralmente cansado. 4 dias da semana, 5 dias da semana, ou 7 dias da semana. Você está mais cansado do que não cansado. Fadiga crônica. Fadiga
frequente. Segundo sintoma, vai dando check aí, tá? Vai fazendo teu checklist aí. Cansaço mental, claro. Porque também acontece uma coisa no neurastênico, tá? Ele se cobra. Porque diferente do depressivo, que entre aspas, se abandonou, o neurastênico não se abandonou. Ele se cobra, ele se exige, ele gostaria de fazer mais. Ele gostaria de cumprir, ele gostaria de responder à altura do que esperam dele, do que ele se compromete a fazer, né? Ele sabe o que ele devia fazer, ele só não consegue. Então existe um trabalho mental pesado dentro dele, uma cobrança muito grande, então isso traz cansaço mental. Fora que, se ele vai ler alguma coisa, essa leitura custa vezes 3 para ele. O gasto de energia dele é vezes 3, vezes 2, vezes 5, tá? Que mais? Dificuldade de concentração. A síndrome de Meniere pode ser uma consequência da neurastenia? Pode. A neurastenia é um quadro maior, né? É o gênero, ok? E a Meniere pode ser uma espécie, um resultado, uma consequência de alguém que está neurastênico, que vai desenvolver esse tipo de coisa. A gente pode até um outro dia fazer uma live sobre justamente a síndrome de Meniere. Então, olha só, dificuldade de concentração. Você não passa por isso? Se você for neurastênico, você vai fazer o seguinte, vai começar a ler na terceira linha. Peraí, o que eu estou lendo mesmo? O que eu estou lendo? Aí você volta. Você está assistindo uma coisa, um documentário, e de repente você percebeu que você não está assistindo. Passaram uns minutos e você percebeu que você não está assistindo. Alguém fala com você, você está até olhando. E depois você percebeu que você não captou o que a pessoa disse. Dificuldade de concentração, né? Portanto, de estudar. Quantos problemas estão acontecendo até no trânsito, porque as pessoas estão muito desatentas no trânsito, né? Nem tudo é TDAH, gente. Presta atenção. Nem tudo é TDAH. Mente pesada. Acorda já como se tivesse uma nuvem negra na mente. A mente, ela é lenta, pesada. Irritabilidade. Isso aqui é um sintoma também, que pode estar na depressão, pode estar lá na depressão leve, chamada distimia. A distimia pode estar acompanhada da neurastenia, pode ser um fruto da neurastenia, né, também. Assim como a síndrome aqui, que o Diego lembrou, a distimia pode ser também uma consequência da neurastenia. O quadro é neurastenia. O aparente é a distimia. O sintoma mais forte é a distimia. Distimia é a depressãozinha leve, que você vai fazendo, vai dando conta da sua vida, mas você não tem aquela empolgação, não tem aquele prazer, aquela vontade de fazer as coisas e tal. Então essa é a distimia. Sintomas físicos, palpitações, taquicardia. Você está parado, trabalhando ali, às vezes no computador, assistindo TV, sente teu coração. Dá aquela acelerada, taquicardia. Taquicardia em repouso é sintoma que liga alerta. Taquicardia no esforço, na prática da atividade física, muito mais esperado, compreensível. Parou a atividade, o coração foi pouco a pouco já voltando ao batimento ao ritmo normal, está tudo bem com você. Você está em repouso, você fica tendo o aceleramento dos batimentos, investigue. Tanto fisiologicamente, vá fazer um eletrocardiograma, né? Vá fazer um teste de esforço físico, vá fazer os exames cardiológicos comuns e também investigue emocionalmente, psiquicamente, mentalmente, o que é que está fazendo assim no teu coração. Será que não é o cortisol elevado, que você está muito estressado? Né? Eu estou sem o meu óculos e por isso que para eu ler eu tô fazendo assim já, tá? Coisa de velho, né? Que coisa absurda. Mas eu vou ler aqui, Marido estava num nível de estresse altíssimo. Ficou com surdez súbita, provavelmente de uma síndrome de Meniere. Isso, provavelmente mesmo. Então pode ter relação com esse cansaço mental. Pode. E vou te dizer, pessoas que têm aquele zumbido no ouvido, né? Ou zunido, que é mais correto falar. E aquele crônico, que está sempre lá. E que a pessoa... Eu já tive paciente assim, que disse que tinha que dormir com a TV ligada, né? Para não ficar ouvindo o zunido. Que à noite, quando em silêncio, fica percebendo.
Também tem relação com isso, também tem relação com o estresse. Claro que você não trata zunido ou perda auditiva provisória, obviamente, só controlando o emocional. Você precisa dar, por exemplo, complexo B. Uma pessoa que tem problemas assim, como esse do seu marido, ou zunido, tem que fazer suplementação do complexo B, tá? Principalmente a B12. Recomendo isso. Tem um homeopático chamado Petroleum, que é em latim o petróleo. É feito do petróleo mesmo. Tá? Então, esse remédio homeopático é excelente para esses problemas de ouvido advindos de questões emocionais. Tá bom? Mas o quadro realmente pode ser neurastenia. Pode ser que seu marido esteja neurastênico. Isso é uma consequência. Então, palpitações, taquicardia, sintoma de neurastenia. Tensão muscular. Tá? A pessoa está sempre rígida, sempre com dores, né? Dor na lombar, dor na cervical. Acho que seriam as duas que mais acendem esse alerta aqui, lombar e cervical. Claro, eu posso ter dores nas costas, eu posso ter tensões musculares por um esforço que eu fiz, um mau jeito que eu dei ao fazer o esforço, pela atividade física que eu pratiquei, ficou mais tenso aquele grupo muscular, porque afinal de contas a atividade física foi intensa, eu pratiquei musculação pesada, eu mesmo hoje estou com um pouco de dor aqui em cima, um pouco de dor no trapézio, mas é que ontem eu peguei um pouco pesado no meu treino. Por má postura, você pode ter uma tensão muscular, uma dor nas costas por causa da tua postura, o jeito que você fica sentado, o jeito que você anda, os ombros para dentro encolhidos, né? Você corcunda, então é óbvio que vai doer. Mas você também pode ter outros problemas, deficiências de minerais, por exemplo, que estão te causando isso. Mas se está associado com esses outros sintomas, ou uma parte desses sintomas que eu estou falando, se a tensão muscular ela está junto de um quadro de irritabilidade, de um quadro de mente pesada, de dificuldade de concentração, de cansaço mental, por exemplo, de palpitações, bom, aí essa tensão muscular deve ser neuropsicofisiológica, tá? Cefaleia, dor de cabeça. Tem gente que vive com dor de cabeça. Que qualidade de vida que a pessoa tem? Ela vive com dor de cabeça. Então, tiradas as explicações puramente, que nada no ser humano é puramente, né? Mas enfim, tiradas as explicações fisiológicas, não está com nenhum problema neurológico, nenhum problema também no sistema de circulação, né? Não está com pressão alta, contínua. Essa dor de cabeça deve estar ligada a esse outro quadro de fraqueza geral. Distúrbios digestivos. Então é muito raro você encontrar um paciente neurastênico que não tem algum problema digestivo. Tá? Flatulência, distensão abdominal, gases, refluxo, diarreia ou prisão de ventre. São os mais comuns. E, óbvio, quem está neurastênico não está com vontade de namorar, né? Então, libido baixa. Nem sempre libido baixa, pessoal, é falta de testosterona. Nem sempre libido baixa é uma questão puramente hormonal. A libido baixa, sim, pode ser consequência de inflamação crônica no organismo. Pode ser consequência de resistência insulínica, para falar de pontos fisiológicos. Pode ser resultado a libido baixa de estresse, pode ser resultado de trauma emocional, trauma da infância. Eu já tratei paciente mulher que tinha um ressecamento vaginal, assim, terrível, que quase que impedia relacionamento sexual. Ela sentia muitas dores. Ela não tinha vontade nenhuma de fazer sexo e quando fazia era com dores, tá? E tinha um trauma lá na infância dela. A gente tratou o trauma com a psicoterapia e a homeopatia e ela começou a melhorar nesse aspecto da intimidade dela. Tá? Provisoriamente ela usou óleo de coco como lubrificante, tá? Mas assim, tem que tratar a causa profunda. Então, a tua baixa libido pode ter várias razões. Você pode estar com baixa vitamina D. Se você está com baixa vitamina D, você está interferindo diretamente nessa cascata hormonal que chega na testosterona. Tá? Então, esse é outro motivo para suplementar a vitamina D. Homens que estão me ouvindo, e mulheres também, mas principalmente homens, preciso aumentar minha testosterona. Vou procurar um endocrinologista que vai tacar testosterona em mim. Eu vou fazer reposição hormonal. Calma.
Nem sempre é preciso. Aliás, talvez a maior parte das vezes não é preciso você tomar o hormônio. Você tem que entender de fisiologia, você tem que entender de gente, de ser humano, para saber o que é que está roubando essa testosterona ou está impedindo a produção dessa testosterona. Então existem os aspectos emocionais existenciais, como, por exemplo, infelicidade conjugal, estresse, problemas no trabalho, tá? E também os outros fisiológicos, sedentarismo, baixa vitamina D. Às vezes eu consigo aumentar a testosterona do paciente aumentando a suplementação de vitamina D. E ele fica, nossa, eu não tomei testosterona, minha testosterona foi de 300 para 550. Estou repondo vitamina D. Não que 550 esteja suficiente para um homem, né? A gente quer um pouco mais do que isso. Então esses são alguns sintomas. Exames de sangue que você poderia fazer, poderia pedir para o profissional que cuida da tua saúde para ele solicitar e que ajudam a entender a parte fisiológica da neurastenia. Então, primeiro, o exame de sangue é ferritina. Se a ferritina está muito alta, ela é um problema. A gente sabe disso. Ela é um sinal de inflamação crônica. Mulheres acima de 120, homens acima de 200, 220, é um problema. Inflamação crônica, tá? Mas a ferritina muito baixa é tão problema quanto. Se uma pode dar problema cardiovascular, por exemplo, e favorecer outras doenças ligadas à inflamação, a ferritina muito baixa vai impedir você de viver. Você vai, como eu brinco com muito paciente, quando eu pego o exame, ele chegou para a clínica lá, estamos fazendo a consulta inicial dele, e ele chega com exames. Aí eu vejo lá a ferritina da mulher, 20. Eu olho para ela, e ela dá até risada, eu digo, você está se arrastando, né? E ela fala, tô. Então, ó, exame de ferritina, B12, gente, olha, é difícil um paciente, vou falar aqui para vocês, é difícil um paciente com níveis de ferritina, de B12 normais, desejáveis, se não estiver fazendo reposição. O pessoal em geral aí tá com baixa B12, tá? O que é uma baixa B12? Abaixo de 500 no sangue, né? Então no sangue tem que estar acima de 500. 600, 700, 800, excelente. 800, 900, excelente. Mas abaixo de 500 vai estar fazendo falta. Fora que B12 baixa também vai te atrapalhar na metilação. Sabe aquela homocisteína, que é um marcador inflamatório importante, que lá no teu exame ela tem que estar bem baixinha, abaixo de 10. A homocisteína, ela não vai descer, ela não vai baixar se você não tiver B12 suficiente. Então, medir B12, porque ela pode estar por trás desse cansaço aí também. Vitamina D3, já falei dela. Vitamina D3 no sangue tem que estar... Por que eu digo no sangue? Porque o pessoal confunde. Tomei 50 mil unidades internacionais de vitamina D. Então quer dizer que agora eu tenho 50 no meu sangue, se eu fizer o exame. Não tem. Não é assim. Tem que fazer todo um processo de conversão dentro do teu organismo, toda uma metabolização da vitamina D. E aí muda a unidade até de medida. Uma coisa é unidade internacional, outra coisa é nanograma. Tá? Então, aí no sangue, que não é mais unidade internacional, ela seria bom, ela está acima, ou pelo menos ali 50. Tá? Também é raro pessoa que esteja assim e que não esteja suplementando. Disbiose intestinal, avaliar. Na nossa clínica, veja, quando você faz um tratamento com a gente solicita uma bateria de exames de sangue. Então, esses aqui que eu estou falando e muitos outros. Nosso médico, o Dr. José Lucas Quadros, ele vai solicitar uma bateria de exames. Então, a gente vai descobrir se você comeu brigadeiro quando você tinha 7 anos de idade. E nós vamos solicitar outros exames, por exemplo, para eu avaliar a tua disbiose. Aí eu tenho 2 exames que minha clínica, com parceria com a Sierra Genomics, com a TG Lab, que são laboratórios de testes genéticos e funcionais, a gente vai solicitar o coprológico funcional, por exemplo, como exame de fezes, e vamos solicitar o metabolômica, que eu tenho falado dele, postei inclusive sobre ele recentemente. O metabolômica vai me ajudar a precisar o diagnóstico de disbiose intestinal. Disbiose pode estar presente lá no neurastênico. Hipotireoidismo subclínico. Né? Às vezes é um hipotireoidismo que não foi diagnosticado ainda, mas está lá, tua tireoide está se esforçando. Ela está igual você, ela está com dificuldades de manter a energia em dia, o metabolismo legal. Hipotireoidismo subclínico. Isso tudo a gente tem que analisar exames para determinar.
Então falamos do que é neurastenia, falamos do que acontece fisiologicamente, emocionalmente, falamos dos sintomas corpo-mente, falamos de exames que você precisaria fazer e vamos terminar falando de como tratar. Acho que esse é um dos pontos mais importantes. Como é que você trata a neurastenia? Se ela é uma doença neuropsicofisiológica, você não trata tomando remédio. Assim como você não vai tratar adequadamente apenas fazendo terapia. Você tem que fazer exatamente o que nós fazemos na clínica ao aplicar o método TEM. Você tem que fazer um tratamento integral, porque a neurastenia é um comprometimento do teu estado geral. Ela acaba se imiscuindo com a tua identidade, com quem você é. Então você precisa de um tratamento que possa trabalhar o neuropsicofisiológico. E o método TEM, como vocês sabem, eu tenho que repetir, porque às vezes não, tem sempre gente nova me acompanhando, é a terapia, a homeopatia, o estilo de vida e a nutrição. São os 4 pilares do método. É assim que a gente trata a neurastenia. Então eu te aconselho a fazer um tratamento. Se você se reconheceu nessa conversa de hoje, no post do comecinho da semana, busque tratamento, você não tem que viver assim. Você quer viver assim? Você quer viver se arrastando? Você quer viver com preguiça? Você quer viver indisposto? Você quer viver, parece que a meia luz, meia fase? Você quer perder o melhor que a vida tem para te oferecer? Você quer jogar fora e desperdiçar seus melhores anos de aprendizagem, de vida familiar, de realizações pessoais e profissionais? Você quer mesmo desperdiçar? Imagino que não, claro que não. Você quer a tua vida nas tuas mãos, você quer dirigir teu destino. Você quer chegar num determinado lugar, você quer gozar a vida. Então não dá para gozar a vida estando neurastênico. Só que é um quadro complexo, profundo e leva um tempo para tratar. Mas tem que tratar com os pilares todos. Para não te deixar de mão abanando, eu vou te dar o nome de 3 homeopáticos. Então anota aí agora, tá? 3 homeopatias para começar a tratar essa neurastenia. E que geralmente estão lá também nos meus tratamentos. Claro que tudo daí no individual é tudo avaliado de outra forma. Às vezes vai ser outra homeopatia que eu vou usar com aquele paciente, porque combina melhor com ele. Então assim, o que eu vou dizer aqui é um geralzão, né, que vale para muitas pessoas. Então, se na tua neurastenia o sintoma predominante é irritabilidade, mau humor, exagero na comida, exagero na bebida, né, sedentarismo, se esses são os sintomas e digestivo comprometido, quer dizer, o sistema digestório comprometido, você vai tomar o Nux Vomica. Nux, com X, Vomica. E aí você pode tomar na 30CH e ir fazendo um tratamento diariamente, tomando lá algumas gotinhas ou alguns glóbulozinhos do Nux Vomica. Entretanto, se você passou por uma fase muito exigente, uma fase na tua vida que está acabando, mas que te deixou exausto, que te deixou com esses sintomas bem característicos da neurastenia. Você está exausto após, por exemplo, um trauma, após uma doença que você conseguiu vencer. Você está exausto após um acontecimento familiar, após o término de um trabalho. Você está exausto, você vai tomar Fosforicum acidum. Fosforicum com pH, tá? Onde seria F. Fosforicum acidum. Você vai tomar na 30CH também, todo santo dia. Porém, se os teus sintomas são um apanhado de tudo que eu falei aqui de neurastenia, que vai do físico ao mental, e você se vê mesmo exausto, sem forças, viver está te custando muito, diariamente, você vai tomar o Kali, com K, Kali Fosforicum 30CH. Ok? Todo santo dia. Então, estou te dando aí 3 nomes de homeopatia para te ajudar, mas saiba, você precisa fazer o tratamento. A doença tem esse tripé, neuropsicofisiológico. A abordagem tem que conseguir tratar tudo de uma só vez. Quando não tratada, a neurastenia desemboca em problemas, como vocês viram aqui mesmo, alguns comentando. Pode agravar,
pode levar a depressão mais severa sim. Pode levar a um quadro de estresse metabólico, fisiológico, que aí você vai assim precisar de certas intervenções químicas que a gente espera que você não precise para você sair desse quadro, tá? Mas a psicoterapia também, ó, papel fundamental no tratamento aqui, porque a gente tem que entender como que você caiu na neurastenia, por que que você chegou nisso, o que você permitiu que acontecesse, ou o que você fez com você, com a sua vida, que te trouxe até esse quadro de exaustão, tá? Ficamos por aqui, obrigado pela participação, pela audiência, a live fica salva, depois ela vai para o meu canal no YouTube, como sempre, tá bom? Um bom resto de fim de semana para todo mundo, depois uma boa semana, e você já sabe, você quer tratar teu físico e mental, você quer cuidar de você quer evitar doenças sérias, você quer realmente ser conduzido em direção a mais saúde e liberdade, é na nossa clínica que você tem que se tratar, tá bom? É isso, mais uma vez obrigado, até a próxima.